O câncer é uma das doenças que mais mata no mundo. Ele começa dando sinais iniciais, sutis, bem discretos e que a maioria das pessoas ignora. E quando a pessoa descobre que está com câncer, a doença já está ali no estágio avançado. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 sinais iniciais do câncer que você não pode deixar passar. Vou falar sobre sintomas que parecem comuns, mas que podem te acender aí um alerta. Quando a perda de peso é preocupante? Como saber se tua fraqueza é normal ou não? Todo câncer dá dor ali já logo no começo? Fica comigo até o final, porque eu vou te explicar de forma clara e prática quais são os sinais que você precisa observar no teu corpo e quando é hora de procurar o médico. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Já está inscrito no canal? Se não está, se inscreve, clica no sininho para receber vídeos importantes e imperdíveis. Curte e no final compartilha, porque esse vídeo ele vai salvar muitas vidas. Vamos lá! Primeiro é importante entender o que é um câncer. Tem muita gente que não gosta nem de falar aí e nem de ouvir essa palavra. Mas eu preciso te dizer que quanto mais a gente sabe sobre ela, quanto mais a gente entende os sintomas que podem aparecer, mais precocemente é feito o diagnóstico e maiores são as chances de cura. Para te explicar de uma maneira bem simples, o nosso corpo é formado por bilhões de células que se multiplicam ali de maneira organizada. Só que às vezes, algumas dessas células começam a crescer de forma descontrolada e formam o que a gente chama de tumor. E por que isso é tão sério? Porque dependendo do local onde esse tumor aparece, ele pode atrapalhar o funcionamento de órgãos importantes e até se espalhar para outras partes do corpo. Só para você ter uma ideia, o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo, só fica atrás das doenças cardiovasculares. O câncer mais comum no Brasil é o câncer de pele não melanoma, com mais de 200 mil novos casos aí todos os anos. Entre as mulheres, o destaque é o câncer de mama, com mais de 70 mil diagnósticos por ano. Nos homens, o mais frequente é o câncer de próstata, também com mais de 70 mil casos aí todos os anos. Além disso, os cânceres de intestino e pulmão também são bem prevalentes e somam juntos aí quase 80 mil novos casos aí por ano. Mas agora que você já entendeu o que é o câncer, vamos falar sobre os 5 sinais iniciais mais importantes que podem indicar a presença dessa doença. Primeiro sinal, perda de peso sem explicação. É normal que a gente emagreça quando a gente faz dieta, ou quando começa a praticar exercício, ou quando muda a nossa alimentação. Mas quando o peso cai sem nenhum motivo aparente, isso merece atenção. Se você não está de dieta, não mudou sua rotina e mesmo assim percebe que está emagrecendo de forma rápida e contínua, isso pode ser um alerta. A perda inexplicada de peso acontece porque alguns tipos de câncer aumentam o gasto de energia do corpo ou alteram o nosso metabolismo celular, fazendo com que a pessoa emagreça, mesmo mantendo os mesmos hábitos. Por isso, não ignore. Perder peso de repente, sem esforço, sem causa clara, nunca é normal e tem que ser investigado. Segundo sinal, fadiga persistente. É claro que todo mundo pode se sentir cansado ali depois de um dia cheio de trabalho, cheio de estresse. Isso é normal. Mas quando a fadiga se torna frequente, aparece mesmo sem esforço exagerado e começa a atrapalhar as atividades do dia a dia, aí é preciso ficar atento. No câncer, essa fadiga pode acontecer por vários motivos. O tumor pode consumir muita energia do organismo. O tumor pode causar anemia por conta de sangramentos ocultos, pode liberar substâncias inflamatórias que deixam o corpo mais fraco. E o resultado disso é um cansaço constante, que não melhora nem mesmo ali com uma boa noite de sono. É importante lembrar que na maioria das vezes, a fadiga não é causada por câncer, mas todo o cansaço intenso, repetitivo e sem explicação, ele tem que ser investigado. Vamos lá? Terceiro sinal, alterações na pele e nas mucosas. Se você notar manchas que mudam de cor, pintas que crescem, que coçam, que sangram ou que mudam de formato, fica atento, procura o médico. Essas mudanças podem parecer bobas, mas são dos sinais iniciais mais comuns de câncer de pele ou até de alguns cânceres internos. Tem gente que fala, por exemplo, nossa, fulano estava ali com dor nas costas e depois descobriu que estava com câncer. Pessoal, a dor não costuma ser o primeiro sinal do câncer. Na maioria dos cânceres iniciais, os sintomas são inespecíficos, como eu falei. Perda de peso, alteração na pele, cansaço. E a dor geralmente aparece quando o tumor já está maior ou quando ele já avançou para outros órgãos. Quarto sinal, caroços ou nódulos. Então, se você notar ali uma bolinha na mama,
no pescoço, na axila, além dos testículos ou em qualquer outra parte do corpo, você tem que levar a sério. No caso das mamas, as mulheres podem fazer ali o autoexame para já se familiarizar com o próprio corpo. No autoexame, a mulher deve observar no espelho se existe alguma alteração na pele da mama, alguma retração, alguma vermelhidão, ou se tem secreção ali saindo pelos mamilos. Então ela pode palpar com a ponta dos dedos toda a mama e também a região aqui da axila, procurando por caroços ou áreas ali mais endurecidas. E lógico, se encontrar qualquer alteração, ela deve procurar uma ginecologista ou uma mastologista para uma investigação ali mais detalhada. Mas lembrando sempre que o autoexame não substitui os exames médicos, mas ajuda a pessoa a conhecer melhor o próprio corpo e perceber as mudanças mais cedo. Outra coisa, nem todo nódulo é maligno, mas só os exames complementares aí vão te dizer com certeza. E quinto sinal, sangramentos ou feridas que não cicatrizam. Por exemplo, um sangramento vaginal fora do período menstrual. Pode ser sinal de câncer de colo de útero ou câncer de endométrio. Então, se você já está na menopausa e teve um sangramento vaginal, vai investigar. Se teve sangramento durante a relação, você também tem que ir no médico. Se você notar, por exemplo, que está saindo sangue nas fezes, você procura um gastro aí para investigar a causa. Às vezes, é apenas um sangramento vindo ali de uma hemorroida, por exemplo. Mas pode ser também um sangramento lá de dentro, lá do intestino. Outro tumor, né? Um dos primeiros sinais do câncer de bexiga ou de rim pode ser a saída de sangue pela urina. E muitas vezes a pessoa não sente dor e só percebe ali que a urina está de cor avermelhada. E aí mesmo que esse sinal desapareça no outro dia, continua sendo um sinal de alerta. Feridas persistentes, que sangram ou que não cicatrizam, principalmente em quem consome ali álcool em excesso ou que é tabagista, elas também têm que ser avaliadas. Aí nesse caso, por um dentista ali, se for na boca, por exemplo, ou se for na pele ali por um dermato. Então fica atento a todos esses sinais que vocês viram. Então você viu quanto sinal aí que você consegue identificar? E muitas vezes são sinais ali bem sutis, né? Mas agora falando, quais são os fatores de risco para o câncer? Porque muita gente acha que o câncer sempre passa ali, né, de pai para filho, que é coisa de herança de família. Claro, existe sim uma parte genética, como aquelas mutações das famosas BRCA1 ou BRCA2, que aumentam muito o risco de câncer de mama e de ovário, ou o gene RB1, que pode causar o retinoblastoma, por exemplo, um tumor que pode surgir ainda nos primeiros meses de vida. Mas na maioria dos casos, não vem da genética, e sim por mutações que acontecem do nada, durante a divisão das nossas células. Só que principalmente nos adultos, o que mais pesa são os hábitos de vida e o ambiente em que a pessoa vive. Então o cigarro é disparado o maior inimigo, responsável pela maioria dos casos de câncer de pulmão e também de vários outros tipos de câncer. O excesso de álcool também faz o estrago, aumentando o risco de câncer de boca, esôfago, fígado, até o câncer de mama. Outro fator de risco é a obesidade, que cria uma inflamação ali constante no corpo e favorece o surgimento dos tumores. Questão da má alimentação, cheia de frituras, ultraprocessados, também é um fator de risco. Sem falar na própria exposição solar sem proteção, que é a principal causa de câncer de pele, que é o mais frequente no Brasil. Ou seja, parte do risco pode sim estar ali nos genes, outra parte acontece por acaso. Mas grande parte depende do nosso estilo de vida. E é aí que a gente consegue agir para se proteger. E como é que você faz então a prevenção? Primeira coisa é ter uma boa alimentação. Então pensa em se alimentar de maneira limpa, com refeições equilibradas entre macro e micronutrientes. Pensa que o teu prato ele tem que ser colorido. Quanto mais legumes, verduras, frutas é melhor. Cuidado com o consumo de açúcar, carnes gordurosas, ultraprocessados. Isso é um veneno para o seu corpo. Realize exercício físico regular, evita fumar, reduz o consumo de bebida alcoólica, utiliza protetor solar diariamente e, lógico, faça os exames de rotina que são recomendados pelo seu médico. Estudos mostram que exercício físico regular e alimentação saudável reduz o risco de câncer em 40%. É muita coisa. Não vale a pena arriscar. Então o segredo, pessoal, é ter a informação para poder se prevenir e cuidar da sua saúde todos os dias. A prevenção e o diagnóstico precoce salva vidas. Então me ajuda aí, curte e compartilha esse vídeo. Me ajuda a salvar mais vidas por aí. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.